Quem trabalha, estuda, tem filhos, ou seja, tem pouco tempo de estudo líquido por dia, consegue aplicar o método linha por linha? Sim. 4 horas, tá? 4 horas tu precisa por dia para aplicar o método, tá? 4 horas. É o Tadeu, né? O Tadeu perguntou. Muito boa a pergunta do Tadeu, tá? Tadeu, tu tem quantos filhos? Comenta aqui para mim, Tadeu, quantos filhos você tem? Falou que tem filhos. Quantos filhos você tem? Assim, eu já ajudei pessoas com um filho. Eu ajudei uma aluna minha que passou em 55 dias com duas filhas. Ó, o Tadeu tem uma. Eu ajudei com duas filhas gêmeas, tá? Então, assim, eu já ajudei. Ela trabalhava vendendo bolo de pote, tá? Mas ela conseguia estudar de 4 a 6 horas por dia, tá? Então, mesmo trabalhando, mesmo com as filhas, ela conseguia estudar. O que você precisa entender, Tadeu, que talvez o teu conceito de estudo é sentar aqui na cadeira, sentar a bunda na cadeira e ficar horas, né? Vendo videoaulas, anotando o que o professor fala, fazendo 10 questões depois da aula. Talvez o conceito do Tadeu é esse, tá? Talvez esse é o conceito do Tadeu de estudar. Só que estudar é muito mais que isso, tá? Tem uma ferramenta que eu ensino para os meus alunos, chama Self-Study. Ela é aplicada no sistema educacional da Finlândia. A Finlândia é um dos melhores sistemas educacionais do mundo, tá? Eles aplicam essa ferramenta, tá? Que é você ser o ator, né? O construtor daquele conhecimento, tá? Então você não vai aprender regra de três por aprender. Você vai aprender regra de três porque quando você vai no mercado, isso vai te ajudar. Ah, eu vou no mercado, eu compro 5 pães e gasto R$ 2. Então, se eu comprar 10 pães, quantos reais eu vou gastar? Né? Então, assim, eles ensinam esse conhecimento, a matemática, a física, a química, para que o aluno aplique aquilo na vida dele. Então, por exemplo, ele aprendeu lá polaridade na química inorgânica. Então, quando ele vai lavar a louça, ele bota o detergente. Então, como é que o detergente, qual que é o mecanismo químico ali do detergente? Então, lá eles ensinam os alunos para aplicar o conteúdo no dia a dia, tá? Então, eu ensino isso para os meus alunos, porque 50% dos meus alunos, eles estudam e trabalham, tá? Então, assim, essa técnica self-study que eu ensino para os meus alunos, para aplicar, para aprender os conteúdos 10 vezes mais rápido para o Enem, né, para o vestibular, ele funciona muito bem para as pessoas que têm filhos e trabalham, tá? Então, o que acontece? É, o teu conceito de estudo, talvez ele está equivocado. Então, o meu conceito de estudo é adquirir conhecimento. Às vezes você adquire conhecimento tomando banho. Como é que funciona o chuveiro? Ah, tem um resistor que dificulta a passagem de elétrons, que libera uma energia térmica. O calor é uma energia que sai da onde tem muito para onde tem pouco. Né? Então a água vem gelada, então ela tem pouco calor. Então, assim, você está tomando banho, você está estudando física. Né? Então, o meu conceito de estudar, ele é adquirir conhecimento. Às vezes você está... Tem um aluno meu que ele trabalha numa farmácia, o Ramon. Às vezes ele aparece aqui. Ele é um aluno meu, ele trabalha numa farmácia. E, às vezes, ele está aplicando aquilo que ele aprendeu no trabalho dele. Né? Uma estratégia que a gente fez com ele, como ele tem pouco tempo, que ele trabalha até 11 horas da noite, quando ele tem uma outra ferramenta, né, que é para estimular o recall active, né, que é a recuperação ativa, ele, ele usa uma ferramenta que eu desenvolvi, né, que é baseada num estudo científico publicado por uma indiana em 2018, tá, na Índia, uma neurocientista indiana, que ela fala sobre a regurgitação do conhecimento. Eu desenvolvi essa ferramenta, que chama Método Folha. Então, ele vai aplicando essa ferramenta quando ele está no ônibus. Ele fica 30 minutos no ônibus, então ele ganha 30 minutos. Né? Então, assim, estudar é possível. Eu já ajudei com duas filhas. Né? Uma mãe com duas filhas. Vendia bolo de pote. Nem sei qual que é o teu trabalho, Tadeu. Mas essa minha aluna, a Giane, tem um vídeo dela aí, pode pesquisar. Ela vendia bolo, né? Ela conta no depoimento dela que ela vendia bolo, aqueles bolos de pote, né? Para quê? Para sobreviver, né? Então, assim, eu até inclusive, eu tive vários alunos com filho, tá? Tem uma com 38 anos, a Lídia, ela tinha um filho. Então, assim, eu acredito que quando você tem filho, você tem uma dedicação maior, tá? Eu acho que o teu nível de dedicação, o teu nível de comprometimento é muito maior quando tem filho. Quando você não tem filho, né? Beleza, é só você ali. Agora, quando você tem filho, você tem muito mais dedicação, você tem muito mais comprometimento, né? É um dado aí que eu vejo dos meus alunos. Quem tem filho, né?
E principalmente os alunos que vêm de baixo. Quanto mais pobre o aluno, quanto menos condições financeiras o cara tem, mais dedicado ele é, mais focado ele é, né? Então ele tem mais energia, ele tem mais vigor, ele tem mais foco, ele procrastina menos. O que eu falo, ele segue na linha. Eu mando ele fazer isso, ele faz aquilo, ele não reclama, ele faz, né? Aí tu pega, por exemplo, às vezes aluno que fez cursinho, né? Então ele tá há 3 anos de cursinho, o cara fez 3 anos de cursinho, abandonou o cursinho e aí viu no método Atleta da Mente uma oportunidade para ele mudar o estudo dele. Quando ele entra, a primeira coisa que tem que fazer é tirar a crença dele, né? A crença da videoaula, a crença da resolução das questões, a crença da leitura, o medo dele errar, né? A crença da perfeição, de escrever a redação perfeita. O cara escreve uma redação por mês, porque ele demora 3 semanas para escrever uma redação, né? Porque ele tem medo do que o professor vai corrigir a redação dele e vai mostrar muito erros, né? Então tem essa questão da insegurança lá embaixo. Então, assim, tem que fazer todo esse trabalho de bloqueio e tal. Às vezes tu pega, por exemplo, baixa renda, o cara que está começando do absoluto zero, ó, faz isso, que em 60 dias tu vai estar na medicina. O cara foca, faz tudo que eu mandei, tu tá lá matriculado, fazendo federal, entendeu? E aí, às vezes, esse aluno que veio do cursinho tem que fazer todo um trabalho, né? Às vezes o cara, ele perde tempo porque ele não segue o método, ele fica mudando de método, né? Aí ele vê um vídeo no YouTube, aí ele muda o método, e isso e aquilo, não tem paciência, e aí é um trabalho bem, bem complexo, né? Então, às vezes o cara que está começando do zero é mais fácil de ajudar ele do que a pessoa que já vem estudando, né? Que já está estudando ali, fazendo cursinho e tal, é mais difícil. Até tirar os bloqueios da pessoa é difícil, né? É difícil, né? Porque a pessoa demora para entender, né? O Brasil é um país que não valoriza a ciência, né? O Brasil é um país que, infelizmente, não valoriza.